Vamos lá, senhores. O elefante na sala hoje é a tal PL da vistoria veicular, ou PL 3507/2025. Eu vou falar um pouco sobre isso, explicar para vocês o que pode dar errado, qual que são os supostos objetivos dessa PL e, na minha opinião, que vocês sabem, normalmente é um pouco ácida, mas vocês gostam. Então, vamos lá. Antes da gente começar, se você curtir o conteúdo e tal, não esquece de dar o like e se inscrever para me apoiar a fazer outros vídeos. Eu pretendo fazer um vídeo por semana para vocês, falando ou do mercado automotivo, ou acompanhando esse tipo de coisa que permeia esse nosso mundinho, né? E se, eu não sei se tem hype nesse vídeo ainda, porque meu canal é pequeno, mas hype aí, porque temos que apoiar os canais pequenos. Porque já tem canal grande que se vende para um monte de coisa e não é da nossa área. Bora pro vídeo. E vamos lá, pra gente começar isso direito, essa PL é de autoria do deputado Fausto Pinato do PP de São Paulo, não vou entrar aqui em política, mas segundo ele essa PL não tinha originalmente o problema que todo mundo tá falando na internet, que é a chamada vistoria veicular obrigatória a cada 5 anos. Para carros, né, a partir de carros que têm a partir de 5 anos vão ser obrigados a ter uma vistoria, e se você for reprovado nessa vistoria, você automaticamente perde o carro. Você vai tomar uma infração grave, então tem uma multa de R$ 200 praticamente, 5 pontos no seu CNH e o carro é retido. E, bom, como é que você vai corrigir um problema se o carro está retido no pátio? Eu não sei. Mas assim, segundo ele, isso foi modificado por alguma comissão e tal. Não cabe a mim falar disso porque eu não quero falar de política. Então, é isso. Mas supostamente a intenção dessa PL é melhorar a segurança e a emissão de poluentes. Todo mundo já ouviu essa história. E todo mundo sabe que essa história nunca vai para lugar nenhum. Ou piora para nós, óbvio. E eu sei que muita gente, vocês já devem ter visto muitos vídeos falando sobre esse assunto, porque, bom, virou meio que um protesto dos perfis do ramo automotivo. E eu não tenho medo nenhum em falar que eu também assisti os vídeos deles, então esse vídeo é inspirado em vários outros vídeos que vieram por aqui e eu vou tentar trabalhar um pouco fora para não parecer só mais do mesmo. E provavelmente vendo esses vídeos todos, vocês já viram os maiores problemas que as pessoas relataram sobre essa possível lei. O custo que vai cair para quem tem um carro que não seja zero, não seja pessoas mais pobres, óbvio. Então, assim, eu imagino um carro de 10, 20, 30 anos, ele não é a grande maioria da população que tem esse carro, é pessoa de classe mais baixa. E aí você vai lá e coloca um custo a mais na vida dessa pessoa, sendo que provavelmente ela já paga muitas coisas em consumo ou em combustível, que isso todo mundo paga, e PVA, na maioria das vezes, que é muito caro e já é incidido com imposto, e eu não vou entrar em fator tributário, porque senão eu fico mais louco. Além do fator óbvio, né? Carros mais velhos, como que eles vão passar numa vistoria de emissões que está colocando em pauta o Procon VL8, por exemplo? Como que você vai conseguir pegar um carro dos anos 90 e fazer uma vistoria de emissões dele e de ruído? Ele não tem como passar. Porque, bom, ele é um carro feito nos anos 90, eram outras regras. Qual que é a lógica de você cobrar dele igual um carro 2026? Não faz o menor sentido. Mas é o que querem passar. E também, se você gosta de modificar o seu carro, não vai rolar. Por quê? Porque basicamente dentro da vistoria está escrito que qualquer coisa que não for original do carro também pode ser considerado para reprovar. Ou seja, se o fiscalizador não for com a tua cara e for fazer a vistoria, ele pode simplesmente falar que uma roda que você mudou, uma suspensão que você abaixou, qualquer coisa o cara pode falar que é justificativa para reprovar o seu carro e já era. Você perdeu o seu carro que você modificou e assim, você não causou nenhum problema para ninguém. E uma situação que muita gente relatou lá no Rio de Janeiro é que tinham as vistorias anuais, existia um kit vistoria. Basicamente, você ia com o seu carro para fazer a vistoria e o seu carro já ia ser reprovado. Você estava sentindo que ele ia ser reprovado. Tinha um cara, tipo, na esquina do lugar onde você ia fazer essa vistoria, ele tinha o kit vistoria. Então ele tinha, tipo, pneu, ele tinha farol, ele tinha limpador de para-brisa, ele tinha extintor de incêndio, porque naquela época tinha. E aí o cara transformava o seu carro antes da vistoria, você fazia a vistoria, quando você saía, você tirava tudo isso do seu carro e voltava andando, né, reprovado. Ou seja, a gente já tá entendendo que não exatamente isso vai resolver os problemas, isso vai criar uma margem para um mercado cinzento, para não dizer ilegal. E o fator que mais mexe comigo é o fator Brasil da coisa, que é o simples que todos nós conhecemos, que é: vocês confiam 100% nas autoridades para fazerem essa vistoria? Eu não.
Por quê? Porque vamos supor que existe, isso não acontece no Brasil, tá? Autoridades, isso não acontece, eu tenho certeza absoluta que não acontece. Vamos supor que algum vistoriador, ele tá querendo tirar uma graninha porque ele tá percebendo que você tá meio inseguro, que possa encontrar alguma coisa, ou você é simplesmente uma pessoa honesta, que ele não foi com a cara, ele pode olhar o carro, procurar pelo em ovo e falar que, sei lá, o seu filme tá com uma dobrinha que vai fazer o carro ser reprovado, sei lá. E você vai fazer o quê? Discutir com a autoridade? É a sua palavra contra a da autoridade. Logo, não vale nada a sua palavra. A gente sabe como é que funciona no Brasil. E pra mim isso é um medo porque você pode abrir um mercado de, vocês sabem, né, de baguncinha. E em resumo, o que eu penso é que assim, isso tá parecendo mais que vai se tornar uma taxa legal ou ilegal pra galera mais pobre do que realmente uma coisa pra melhorar a segurança e melhorar as emissões pra todos nós. Mas sendo justo com essa pauta toda, essa vistoria obrigatória seria muito útil também pra fechar o cerco contra carros clonados, porque, bom, o carro vai ser pego clonado. Pelo menos isso é bom. Mas eu quero trazer para vocês um outro ponto de vista que em outros lugares talvez seja uma boa ideia, tal, que talvez seja onde eles tenham se inspirado para fazer isso para cá, mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Se você estivesse na União Europeia e tivesse um carro usado, você também teria que passar por uma vistoria obrigatória. Mas sabe qual que é a diferença? Lá, a coisa principal que o carro vai ser vistoriado são os sistemas mais essenciais: faróis, freios, pneus, iluminação e por aí vai. Além disso, sistemas como ADAS, sistemas de segurança, se o seu carro tiver, óbvio. Porém, a lei de emissão ela é mais subjetiva, se é que eu posso usar esse termo, ela é mais baseada no ano do carro. Então, assim, eles não vão exigir que um carro dos anos 70 tenha o mesmo nível de emissões baixas de um carro elétrico de 2026. Então eles têm essa análise mais no pelinho de que fala, seu carro antigo, a gente entende que ele é um carro antigo, ele só não pode poluir mais do que ele polui na época dele, entende? Ele tem que ser saudável. Faz completo sentido, pelo menos parece. Um outro detalhe que é muito importante no Velho Continente, lá os carros 0km são muito mais acessíveis para a população. Um carro de entrada lá parte de 15 mil euros, enquanto o salário médio é de 3.500 euros. Enquanto aqui no Brasil você tem um Kwid, que é o carro mais barato, custando 80 mil reais, enquanto o nosso salário mínimo é de 1.600 reais. Ou seja, vamos supor que o seu carro não passe na vistoria, ele é reprovado porque o seu carro é antigo e ele vai para o pátio. Supondo que, vamos falar que a Europa e o Brasil são iguais. Beleza? Na Europa, o seu carro foi pro pátio. Em 5 meses de trabalho, você compra um carro novo. Zero, que atende a todas aquelas legislações. No Brasil, você vai precisar de o quê? Uns 60 meses? Entende? Essa que é a grande diferença. E detalhe, 60 meses se você não comer, né? É só juntar dinheiro para comprar carro. Então, tá explicado por que na Europa funciona e por que aqui não vai funcionar. Eles têm um acesso muito maior ao produto, então talvez você pode ser mais exigente, se é que você me entende. Trazer a ideia deles para cá, sem que nós tenhamos o poder de compra e o acesso a produtos 0km como eles, é pedir para dar errado. E um pedido que eu faço aos senhores, eu vou deixar um link aqui da Câmara dos Deputados ao site normal, não tem nenhum golpe, nem nada. É sério. Lá tem a questão da votação para PL, então a gente pode pelo menos deixar claro que nós somos contra. Não sei se isso serve para alguma coisa para impedir que vá ou não, mas supostamente os políticos devem ouvir o povo. Então vão lá e votem como vocês quiserem. Eu já votei e eu votei contra por todos os motivos que eu já falei ao longo desse vídeo. Façam o trabalho de vocês, façam o dever cidadão também de vocês. E no mais, se houver qualquer autoridade ou político ouvindo esse vídeo, eu trouxe também algumas pequenas sugestões, porque aí a gente pode realmente fazer essa coisa funcionar. Mas demanda um certo caminho. Por que não colocar junto dessa vistoria para os automóveis, nós não colocarmos uma vistoria para as vias de transitação desses automóveis? Porque assim, você tem que passar por uma vistoria, uma verificação, porque o seu carro tem que andar em segurança, eles têm que estar seguro para os outros. Perfeito? Apoio. Apoio. Os carros têm que estar seguros. Mas de que adianta um carro ser completamente seguro se a estrada parece um campo de guerra?
Não adianta. Parece uma trincheira. Bom, dependendo do lugar aqui em São Paulo que você vai, realmente parece uma trincheira. Você passa com o carro, faz assim, ó. Assim, isso, óbvio, desgasta a nossa frota, torna os carros mais velhos, mais rápido, ou seja, quando esse carro vai para vistoria, às vezes um carro que tem 5 anos, ele está desgastado aqui no Brasil como um carro de 10. Por quê? Porque ele está lidando com o chão, com as ruas ruins de São Paulo, com as ruas ruins do Brasil. Eu tô falando que eu moro em São Paulo, né? Mas com as estradas ruins, vamos ser justos? Por que a gente não faz essa vistoria obrigatória também nas vias públicas? Porque o cidadão já paga imposto sobre isso. E acho que é melhor primeiro você resolver o que é do poder público para depois demandar do cidadão. Além disso, por que não se inspirar no sistema da União Europeia? Antes da gente querer empurrar as pessoas para os carros 0km, com uma medida que indiretamente faz isso, por que não a gente primeiro focar em ter carros acessíveis? Se você tiver carros acessíveis, talvez as pessoas nem sejam empurradas para o 0km. Elas vão voluntariamente. Penso eu. Hoje eu não tenho a menor condição de ter um carro 0km. Eu tenho que comprar um usado. Aí eu vou lá, compro um usado, vou ter que ir na vistoria. Eu não passo, porque o carro tem 10 anos. E aí eles vão botar a culpa em mim. Mas se um carro 0km fosse acessível a mim, eu não precisaria entrar no mercado de usado. Entenderam a lógica? E eu não tô falando para tirar tributos, zero tributação, anarquismo. Não, não. Vamos fazer igual a própria União Europeia, igual os Estados Unidos, igual o Japão fazem. Uma taxa, sim, até 10% é eficiente. Um Kwid já viria a custar 50 mil com essa taxa. Seria uma taxa que o mundo já usa, a gente já diminuiria muito os custos, e aí realmente faria sentido você ter essa regra, porque aí as pessoas teriam acesso a carro 0km. E por último, um desabafo meu, eu acho incrível como a gente sempre vê barreiras e criatividade para criar dificuldades para quem está tentando sobreviver ao Brasil, porque esse país não é para viver, ele é para sobreviver. Enquanto isso, você não cria essas mesmas barreiras ou não tem essa mesma força, esse mesmo enfoque contra os desonestos. Você vê cada calhambeque andando na rua, pneu careca, um perigo para todo mundo. Farol não existe, né? E o freio é igual nos Flintstones, é no pé, literalmente, é você botar o pé no chão. Esse cara, ele anda no trânsito como todo mundo, e é visível que esse cara tá fora de qualquer norma. Esse carro normalmente é muito velho, então ele não paga IPVA, não é? Ele não tem seguro, obviamente. E todo mundo paga o IPVA. Supostamente o IPVA deveria ir para cuidar das malhas públicas. Se esse cara não está pagando a malha pública, ele está consumindo ela de forma injusta, porque ele não está ajudando. E aí você vai ver o cidadão comum, a maioria dos carros que vendem no varejo 0km, Creta, HRV, Fastback, T-Cross, esses carros todos. Esses carros todos, você vai ter um IPVA a partir de uns 6 mil reais, alcança uns 8 mil, dependendo da versão, né? E você tá pagando essa grana toda anualmente, sem contar licenciamento, seu seguro e todas as outras coisas que você tem que fazer para ter um carro. Você tá pagando essa grana toda para andar numa via ruim com esse calhambeque, que pode sim ser um perigo, é ele que causa os acidentes. Ah, e também, e aquelas motos com escape furado que andam 3 horas da manhã fazendo barulho, acorda a vizinhança toda? Aqui em São Paulo é muito comum, porque aqui tem muitos prédios, então esse cara passa na avenida, todo mundo ouve. Ele faz, inclusive, arquitetônico, né? Ele faz uma entonação, porque como ele tá passando entre prédio com prédio, o barulho dele vai para cima. Todo mundo ouve. Esse cara, ele provavelmente, não tô colocando a bucha na mão de ninguém. Provavelmente esse cara não tem CNH, a gente tem 50% dos motociclistas sem CNH. Muitas dessas motos estão sem licenciamento, não estão pagando os documentos que deveriam pagar, as taxas que deveriam pagar, assim como nós, os carros. E mesmo assim, eles estão andando na rua. Eu não vejo nada muito pesado contra eles. Então, assim, eu pergunto pra vocês sentem que o imposto de vocês, o dinheiro que você tá colocando, né, porque é o seu dinheiro, vocês sentem que ele tá sendo bem usado? Eu sei, ficou meio longo, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu penso sobre essa PL. Eu acho que ela é uma coisa que pode ser boa, ela tem potencial para ser boa, mas a base tem que ser muito boa. E a base atual é
horrível. Então, eu não consigo ver boas consequências saindo disso, exceto a que eu falei pra vocês de carros clonados. Mas eu acho que vai ser isso de resolução de problema para isso de criação de problema. Então, se você curtiu esse vídeo, me acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like, hypar. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa PL, algo que você tá vendo que eu não vi, porque provavelmente vocês vão ver muito mais coisa do que eu sobre isso. E se você quer acompanhar mais da minha vida, eu também tenho um perfil no Instagram, que eu falo é mais pessoal, mas eu também falo de carro. E bem-vindos ao Quarta Marcha, que é o meu novo canal para falar de carro. E é isso. Eu agradeço muito a atenção dos senhores, agradeço vocês terem me acompanhado até aqui. E bora falar de carro. E muito inútil. Eu vou aproveitar porque isso aqui é o... tipo, corte, sabe? Aquele pessoal que gosta de assistir coisa besta. Primeiro que eu tô olhando pra... Por que eu tô olhando pra tela sendo que a câmera é tipo aqui? Eu não sei. Vamos lá, deixa eu mostrar pra você. Peraí. Ó. Vejam aqui a minha dog, a Lídia. Cadê? Tcharam! Poxa. Ela me acompanhou ao longo da gravação inteira, então... eu achei fofo. Achei muito fofo. E também tem a minha Luna. Vejam, minha querida Luna. Toma. Então, é isso. Por que eu quero isso, cara? Eu não sei. Até o próximo vídeo. Vamos logo.